Olá, não vou falar galerinha, porque galerinha é minha neta que fala, né? Olá, galerinha! Olá, queridos e queridas amigas e amigos. Mais uma vez aqui. Vamos dar prosseguimento à nossa tenda vermelha. Eu desejo que todos nós estejamos ainda, né? Nos esforçando para passar por esse período de isolamento de uma forma saudável, né? Compassiva, solidária, tenho certeza, com certeza. Precisamos disso e isso tudo está mudando muito a vida de muita gente, né? As nossas vidas estão mudando muito, nossas vidas internas. E somos muito gratos por tudo isso, não é? Então, paramos lá, olha, parte que eu estava, parte 13. Vamos começar aqui a parte 14, ainda do capítulo 3 de Minhas Histórias, de minha história, né? E eu acho que a gente vai entrar, então, na próxima parte, no capítulo 4. É isto. Vou botar aqui isso. Então, vamos começar? Vou ler o último parágrafo. A gente viu antes que parece, para quem não pulou o vídeo, que aí não tem graça, né? Se pular de um vídeo para o outro, eu tenho curiosidade de saber o que vai acontecer mais na frente. Apesar de que eu não ligo para isso, né? Eu sou daquelas que gosta de saber o final do filme e vejo assim mesmo. Mas enfim, Labão foi atrás da família. Por causa de quê? Por causa de seus deuses domésticos. Então, vamos agora ler o último parágrafo que encerra a relação de Labão com Jacó e toda a sua família. Desculpa. Labão e Jacó escolheram 10 pedras cada um e empilharam uma sobre a outra, até criarem um monte que marcou os limites entre eles. Labão derramou vinho sobre o monte. Jacó derramou azeite. Os 2 homens juraram paz entre si, um tocando na coxa do outro. Então, Jacó virou-se e desceu a colina. Foi a última vez que qualquer um de nós viu Labão, o que foi uma dádiva. Jacó estava ansioso para sair daquele lugar, de modo que a tenda vermelha foi desmanchada na manhã seguinte, e continuamos nossa viagem para a terra que meu pai chamava de lar. Meu pai estava obcecado pelas lembranças de Esaú. 20 anos tinham se passado, mas meu pai ainda podia ver a expressão do rosto do irmão quando Esaú finalmente percebeu de fato o que lhe acontecera. Não apenas Jacó o traíra, roubando-lhe a bênção de seu pai amado, mas era evidente que Rebeca, sua mãe, estivera por trás de tudo, o que era a última prova da preferência dela pelo filho mais novo. Jacó acompanhara no rosto do irmão o que se passava em seu íntimo, enquanto o outro reunia os pedaços da traição familiar. E meu pai sentia vergonha. Compreendia a dor de Esaú e sabia que se estivesse no lugar dele, também iria em seu encalço, com uma adaga desembainhada. A visão do temível irmão vingador
tornou-se uma obsessão para ele, que a descrevia diariamente para os filhos, assim como para Lia, Raquel e Bilhá em suas noites com elas, pois passou a armar sua tenda para ser confortado por uma mulher até a chegada da manhã. O medo de Jacó era tão grande que apagara de sua mente todas as lembranças do amor do irmão, que sempre fora mais forte do que seus breves ataques de raiva. Esqueceu as ocasiões em que Esaú o protegera e alimentara, rira com ele e o elogiara. O medo de meu pai transformou Esaú em um demônio de vingança, e eu o imaginava ruivo como uma raposa e com braços enormes como tronco de árvores. Esse tio assombrou meus sonhos e transformou a viagem de que eu gostara tanto em uma angustiante marcha forçada para a morte certa. Eu não era a única a andar com medo. Não houve mais cantoria na estrada ou no acampamento depois que meu pai começou a contar suas histórias sobre Esaú. A viagem transcorreu em silêncio depois que nos despedimos para sempre de Labão. E nem Judá queria mais caminhar sozinho atrás do rebanho. Logo havia outro rio para ser atravessado. E Esaú saiu de meus pensamentos. Enchi-me de alegria ao ver água fluindo outra vez e corri para a margem para sentir aquele perfume delicioso e ouvir aquele ruído peculiar. Meu pai também parecia reanimado pela visão do rio e pelo trabalho que tinha pela frente. Anunciou que acamparíamos do outro lado naquela noite e reuniu os filhos mais velhos para distribuir as tarefas. Esse rio era muito menos largo do que o grande rio ao norte, porém mais profundo no meio e muito mais rápido. As folhas caídas não se emperteavam correnteza abaixo, mas desciam apressadas, como se perseguissem uma presa ligeira. Tínhamos de atravessar logo, porque o sol já começara sua descida. Inas e Upá derramaram uma oferenda ao Deus do rio quando os primeiros animais foram conduzidos para dentro da água e guiados através dela. Os animais menores tiveram de ser levados 2 a 2, seguros pelo pescoço, um homem de cada lado. Os cães trabalharam até a exaustão. Quase perdemos um deles na correnteza, mas José agarrou-o e tornou-se o herói do momento entre meus irmãos. Todos os homens cansaram-se muito. Até Judá cambaleava com o esforço de guiar animais assustados e, ao mesmo tempo, enfrentar uma correnteza que quase os arrastava. O rio foi generoso, nenhum dos animais se perdeu. Quando o sol descansava no topo das árvores, só faltava o boi, os jumentos, as mulheres e as crianças pequenas para atravessar. Rúben e Judá lutaram com o boi que berrava aterrorizado, como um animal que vai ser abatido. Levaram um tempo enorme para arrastar o bicho para o outro lado, e a essa altura já escurecia. Minha mãe e eu fomos as últimas a passar. Eu, dessa vez, de mãos dadas com ela, para que o rio não me roubasse. Quando chegamos à outra margem, estava escuro e só meu pai ficara para trás. Jacó chamou por cima da água: Rúben! E meu irmão respondeu: Estou aqui. Cuide dos animais, determinou meu pai. Não é preciso armar a tenda.
a noite está bem quente. Vou atravessar assim que clarear. Fiquem prontos para partir. Minha mãe não ficou satisfeita com o plano de Jacó e disse a Rúben para chamar nosso pai de novo, oferecendo-se para atravessar o rio e passar a noite com ele. Jacó não consentiu. Diga à sua mãe para pôr seus medos de lado. Não sou criança, nem um velho decrépito. Vou dormir sozinho ao ar livre como fiz em minha juventude quando viajei para o norte. Preparem-se para sair de manhã, replicou Jacó, e mais não disse. Ainda era lua nova, portanto, a noite estava escura. A água teria suavizado o ar se não fosse pelo cheiro de almíscar do pelo molhado dos animais. As ovelhas baliam durante o sono, estranhando estarem molhadas na friagem da noite. Tentei ficar acordada para escutar a música farfalhante da água, mas desta vez a correnteza mergulhou-me em sono profundo. Todos dormiram pesadamente. Se meu pai gritou chamando, ninguém ouviu. Rúben postou-se na margem do rio com Lia antes do nascer do sol para receber Jacó, mas meu pai não apareceu. O canto dos pássaros saudando a manhã silenciara. O sol começara a secar o orvalho e ainda não havia sinal dele. A um gesto de Lia, Rúben, Simão e Judá mergulharam na água para ir à procura do pai. Encontraram-no surrado e despido em uma clareira no mato, onde os arbustos e o capim haviam sido pisoteados e quebrados em um largo círculo à volta dele. Rúben correu de volta à margem e gritou, pedindo um manto para cobrir nosso pai. Depois carregou-o através do rio. O alvoroço transformou-se em silêncio quando Jacó foi trazido, sem sentidos, nos braços do filho, a perna esquerda pendurada, formando um ângulo anormal, como se não estivesse mais presa ao seu corpo. Ina foi correndo na frente e mandou que armassem a tenda de Jacó. Bilá acendeu o fogo. Os homens permaneciam ali à volta, de mãos abanando. Rúben não sabia como responder às perguntas, de modo que ficaram todos calados. Ina saiu da tenda e disse, febre. Raquel foi depressa buscar seu estojo de ervas. Ina fez sinal para que Rúben entrasse com ela na tenda. E em instantes depois ouvimos um urro animalesco. Ele pusera a perna de nosso pai de volta no lugar. Os gemidos que se seguiram foram ainda piores. Despercebida e desnecessária, sentei-me do lado de fora da tenda, observando a expressão resoluta de Ina e as faces coradas de Raquel, que entravam e saíam. Vi os lábios de minha mãe comprimirem-se em um traço fino, quando curvava a cabeça para ouvir as informações delas. Escutei, através das paredes da tenda, meu pai gritar diante de um demônio azul do rio e convocar um exército de anjos para lutar contra um inimigo poderoso que saíra das águas. Zilpá murmurava fórmulas mágicas para Gula. Ina cantava para deuses antigos, cujos nomes eu jamais ouvira. Nintinuga, Ninicina e Baba. Ouvi meu pai chorar e implorar piedade a seu irmão. Ouvi Jacó, o pai de 11 filhos, chamar por sua mãe. Ema, Ema, como uma criança perdida. Ouvi Ina acalmá-lo e fazê-lo beber alguma coisa, como se fosse uma criancinha. Naquele dia interminável, ninguém comeu nem trabalhou. À noite, adormeci em meu posto junto à tenda
meus sonhos guiados pelos gritos de meu pai e pelos murmúrios de minha mãe. Ao amanhecer, acordei sobressaltada. Tudo estava quieto demais. Levantei apavorada, certa de que meu pai morrera. Agora, com certeza, seríamos capturados por Esaú e transformados em escravos. Porém, quando comecei a chorar, Bilhá apareceu e abraçou-me. Não, pequenina, disse arfando o meu cabelo desgrenhado. Ele está bem, recuperou a consciência e está dormindo calmamente. Suas mães também estão dormindo, estão muito cansadas de tanto tratarem dele. Ao entardecer do segundo dia, depois de sua penosa experiência, meu pai já se sentia bastante bem para sentar-se à porta de sua tenda e fazer a refeição da noite. A perna ainda doía e ele mal conseguia andar, mas o olhar estava claro e as mãos firmes. Dormi sem medo outra vez. Permanecemos por 2 meses à margem do rio Jaboque, para que Jacó se recuperasse. As tendas das mulheres foram erguidas, as dos servos também. Os dias retomaram uma rotina ordeira, com os homens cuidando do rebanho e as mulheres cozinhando. Construímos um forno com barro tirado do rio e era bom ter pão fresco outra vez, em vez do alimento ressecado que tínhamos comido na estrada e que sempre tinha gosto de poeira. Nos primeiros dias da doença de Jacó, 2 ovelhas foram abatidas para fazer caldos fortificantes com os ossos, de modo que tivemos carne durante algum tempo. O raro petisco fez a ocasião parecer uma festa. No entanto, à medida que meu pai foi recuperando a saúde, seus temores voltaram ainda mais intensos do que antes e mudaram sua maneira de ser. Não falava de outra coisa a não ser da vingança de seu irmão. Encarava o ataque sofrido e sua luta com o exército de anjos com o presságio da batalha que estava por vir. Começou a manifestar desconfiança diante de qualquer tentativa de acalmá-lo e afastou de perto dele o doce Rúben. Passou a preferir a companhia de Levi, que deixava Jacó enumerar incessantemente suas preocupações e sacudia a cabeça com um ar sombrio ao ouvir as dramáticas previsões de nosso pai. Entre elas, minhas mães analisavam o significado do último sonho de Jacó, tão poderoso que atravessara as fronteiras entre os 2 mundos. Discutiam as preocupações e os planos de Jacó. Deveria atacar primeiro? Teria sido um engano enviar um mensageiro para Esaú? Não teria sido mais prudente apelar para seu pai Isaque pedindo ajuda? Quem sabe as mulheres devessem mandar um mensageiro a Rebeca, pois não era ela também sua tia, além de sogra? Todavia, nunca se referiram à mudança no comportamento do marido. O homem seguro de si tornara-se hesitante e cauteloso. O pai afetuoso tornara-se exigente e até frio. Talvez considerassem tudo isso sintomas da doença, ou talvez simplesmente não enxergassem o que eu via. Passei a odiar qualquer menção ao nome de Esaú, embora o medo que sentia com o passar do tempo se convertesse em tédio, em aborrecimento. Minhas mães nem ao menos notaram quando deixei de ir às suas tendas. Estavam envolvidas demais com a história de meu pai e as especulações sobre o que viria em seguida
E além disso, eu quase não tinha o que fazer. Toda a nossa lã havia sido fiada, e os teares não seriam montados, e assim minhas mãos ficavam muito tempo desocupadas. Ninguém me pedia para buscar água ou trazer lã. Não havia horta para limpar. Era o final de minha infância e eu estava mais livre do que jamais estivera ou estaria outra vez. José e eu começamos a explorar o rio. Percorríamos suas margens e observávamos os minúsculos peixes que fervilhavam em seus redemoinhos. Caçávamos sapos que eram de um verde vivo, completamente diferente dos que conhecíamos. Eu colhia ervas silvestres e folhas comestíveis. José preparava armadilhas para capturar gafanhotos, que seriam depois preparados e mergulhados no mel. Molhávamos os pés na água fria e ligeira, jogávamos água um no outro, até ficarmos pingando. Secávamos ao sol e nossas roupas cheiravam como a brisa e a água do jaboque. Um dia, seguimos rio acima e descobrimos uma ponte natural acima do rio. Um caminho de pedras achatadas que tornava muito fácil a travessia. Sem ninguém por perto que nos proibisse, atravessamos para o lado oposto e logo percebemos que tínhamos descoberto o próprio lugar onde nosso pai fora atacado. Reconhecemos a lareira descrita por ele, o círculo de 18 árvores, o capim amassado e os arbustos quebrados e caídos. Encontramos um trecho queimado no chão, onde tinha havido uma fogueira, uma grande fogueira. O cabelo de minha nuca arrepiou-se. José segurou minha mão na sua, que estava úmida de pavor. Olhamos para cima e nada ouvimos, nem canto de pássaros, nem folhas sussurrando ao vento. O solo queimado não exalava cheiro algum, e até a luz do sol parecia apagada à nossa volta. O ar parecia tão morto quanto Ruth deitada no vade. Eu queria ir embora, mas não conseguia me mexer. José contou-me mais tarde que também teve vontade de sair correndo, mas seus pés estavam presos à terra. Levantamos os olhos para o céu para ver se os temíveis anjos de nosso pai voltariam. O céu continuou vazio. Ficamos parados, como duas pedras, esperando que algo acontecesse. Um estrondo vindo do círculo de árvores reboou como um trovão. Nós gritamos ou tentamos gritar, mas nenhum som saiu de nossas bocas abertas quando um javali negro veio correndo da floresta. Veio direto para nós através da clareira. Gritamos outra vez nosso grito silencioso. Também não se ouvia qualquer barulho vindo dos cascos do animal, que vinha em nossa direção com a rapidez de uma gazela. Achei que fôssemos morrer. Meus olhos se encheram de pena por nossas mães. Ouvi Lia chorando atrás de mim. Quando me virei para encontrá-la, ela não estava lá. Porém, o feitiço estava quebrado. Meus pés estavam livres. Corri de volta para o rio, puxando José com uma força maior do que a minha de fato. Talvez houvesse anjos do meu lado também, pensei, ao chegar ao caminho de pedras e tentar seguir por ele. José escorregou na primeira pedra e cortou o pé. Desta vez o gemido de dor ecoou longe. O som de seu grito interrompeu a corrida do animal, que caiu fulminado, como se uma lança o atingisse.
José recuperou o equilíbrio e foi cambaleando até a outra margem, de onde estendi as mãos para ele e nos abraçamos, trêmulos, em meio aos ruídos da água, ao murmúrio das folhas e ao bater desvairado de nossos corações. Que lugar é aquele? Meu irmão perguntou, mas eu só sacudi a cabeça. Olhamos para trás, para o javali, para a clareira e o círculo de árvores, mas a fera havia desaparecido. E a cena agora parecia comum, até bonita. Uma ave passou voando e chilreando pelo horizonte. As árvores balançavam ao vento. Estremeci. José apertou minha mão. Sem dizer palavra, juramos segredo sobre aquele dia. Mas meu irmão nunca mais foi o mesmo. Daquela noite em diante, começou a sonhar com a mesma força dos sonhos de nosso pai. A princípio, contava somente para mim seus encontros fantásticos com anjos e demônios, estrelas dançantes e animais falantes. Logo, porém, seus sonhos tornaram-se grandes demais para os meus ouvidos apenas. Estamos entrando agora no capítulo 4. José e eu voltamos para o acampamento, temendo que nos interrogassem sobre nossa ausência e não conseguíssemos esconder o que acontecera do olhar penetrante de nossas mães. Mas ninguém nos viu chegar. Todas as atenções estavam voltadas para aquele estranho diante de Jacó. O homem falava com o sotaque do sul, suprimindo alguns sons, e as primeiras palavras que escutei foram: meu pai. Esgueirei-me para ver o rosto do mensageiro e deparei-me com alguém que só podia ser um parente. Tratava-se de Elifaz, o filho mais velho de Esaú e meu primo, que se parecia tanto com Judá que tapei a boca com as mãos para não dizer isso em voz alta. Era tão vermelho e bonito quanto Judá, apesar de mais alto. Alto como Rúben, na verdade. Falava fazendo os mesmos gestos de Rúben, a cabeça inclinada para o lado, o braço esquerdo envolvendo a cintura, abrindo e fechando a mão direita, e trazia as notícias que por tanto tempo havíamos temido receber. Meu pai chegará antes do entardecer, disse Elifaz. Virá com meus irmãos, servos e escravos, 40 pessoas no total, incluindo as mulheres. Minha mãe está entre elas, acrescentou com um aceno de cabeça para minhas mães que não puderam deixar de sorrir com a cortesia dele. Enquanto Elifaz falava, o rosto de meu pai era uma máscara imóvel, impassiva. Em seu íntimo, porém, ele devia estar vociferando e chorando. Caíam por terra seus cuidadosos planos de dividir nosso grupo para que Esaú não nos destruísse em um único ataque. Inúteis todas aquelas noites gastas em orientação para meus irmãos sobre que animais seriam apresentados como oferendas de paz e quais seriam escondidos para não caírem nas garras de Esaú. Minhas mães nem haviam começado a selecionar e preparar o que meu pai queria oferecer a seu irmão mais velho, na esperança de aplacar sua ira terrível. Agora meu pai se sentia encurralado e amaldiçoava a si mesmo por ter permitido que os anjos e demônios ocupassem seus pensamentos por tanto tempo, o que o distraíra de suas intenções, pois nossas tendas estavam em posição indefensável, com o rio atrás de nós impedindo a fuga. Jacó nada deixou transparecer diante de seu sobrinho. Todavia, cumprimentou Elifaz
com igual gentileza e agradeceu-lhe por trazer a mensagem. Levou-o para sua tenda, convidou-o a descansar e mandou trazer comida e bebida. Lia foi preparar a refeição. Raquel serviu-lhe cerveja de cevada, mas as mulheres deliberadamente não se apressaram para que Jacó tivesse tempo de pensar no que fazer. Enquanto Elifaz repousava, Jacó foi procurar minha mãe e disse-lhe que fizesse as mulheres vestirem suas melhores roupas e que se preparassem as oferendas. Fez Rúben reunir os irmãos também em seus melhores trajes e recomendou-lhes que pusessem na cintura adagas escondidas para que Esaú não pudesse massacrá-los sem sofrer ele também algum dano. Tudo isso foi realizado velozmente, de modo que estávamos todos preparados e prontos para partir quando Elifaz terminou a refeição. Não é necessário, tio, disse Elifaz. Meu pai virá ao seu encontro. Por que não recebê-lo aqui confortavelmente? Mas Jacó negou-se. Devo receber meu irmão de uma forma digna de um homem da sua posição. Vamos até ele dar-lhes as boas-vindas. Deixando apenas os 2 servos e suas mulheres no acampamento, Jacó conduziu-nos. Elifaz caminhava a seu lado, seguido pelos animais que seriam oferecidos. 12 cabras robustas e 18 ovelhas saudáveis, guiadas por meus irmãos. Via Lia olhar por cima do ombro e a tristeza e o medo cruzarem seu rosto como nuvens na frente do sol. Ela, porém, rapidamente afastou o pesar e recobrou a compostura, assumindo uma expressão de absoluta serenidade. Andamos durante pouco tempo. Nossas túnicas compridas nem chegaram a ficar empoeiradas, até nosso pai parar e apoiar seu cajado no chão. Esaú estava do lado oposto de um vale de inclinação suave. Jacó saiu caminhando sozinho para saudar seu irmão, e Esaú fez o mesmo. O séquito formado pelos filhos crescidos de cada um, seguindo-os de perto. Da encosta da colina, vi aterrorizada os 2 homens encontrarem-se cara a cara. No instante seguinte, meu pai estava estirado aos pés do irmão. Por um momento angustiante, pensei que ele tivesse sido atingido por alguma flecha ou lança oculta. Mas ele se pôs de joelhos e curvou-se até o chão, prostrando-se na poeira 7 vezes seguidas. Era o cumprimento de um escravo para um senhor. Minha mãe virou o rosto envergonhada. Aparentemente, meu tio também ficou constrangido com a exibição do irmão, pois inclinou-se e pegou Jacó pelo braço, sacudindo a cabeça de um lado para o outro. Eu estava distante demais para escutar o que diziam, mas vimos os 2 homens falando um com o outro, primeiro agachados no chão, depois de pé. Então, aconteceu o impensável. Esaú envolveu meu pai com os braços. Meus irmãos puseram imediatamente a mão nas adagas escondidas na cintura. Esaú, entretanto, adiantara-se, não para agredir meu pai, mas para beijá-lo. Apertou-o contra o peito em um demorado abraço, e quando finalmente os 2 se separaram, Esaú empurrou Jacó pelo ombro, um gesto típico de brincadeira de meninos. Depois correu os dedos pelo cabelo de nosso pai, e com isso, os 2 homens riram a mesma risada calorosa que provava que tinham compartilhado o ventre da mãe, apesar de um ser moreno e o outro claro, um ser esguio e o outro robusto. Meu pai
disse alguma coisa para o irmão e mais uma vez Esaú abraçou-o. Desta vez, porém, quando se afastaram, não houve risos. Rúben disse, mais tarde, que os rostos de ambos estavam molhados de lágrimas quando se viraram para andar em nossa direção, cada um com o braço passado em torno do ombro do outro. Eu estava perplexa. Esaú, o de rosto rubro, o vingador sedento de sangue, chorando nos braços de meu pai? Como esse homem poderia ser um monstro que perturbara meus sonhos e calar as canções nos lábios de meus irmãos? Minhas mães entreolharam-se incrédulas, mas Ina ria em silêncio, sacudindo os ombros. Seu pai foi um grande tolo, disse ela semanas depois em Sucote, quando recontávamos a história daquele dia. Temer uma doçura daquelas, com cara de criança recém-nascida, fazer todos terem pesadelos por causa de um cordeirinho daqueles. Meu pai conduziu Esaú até onde estávamos e ofereceu presentes a seu irmão. Nosso tio recusou-os 3 vezes, como deveria ser, e depois os aceitou polidamente, elogiando cada um nos termos mais lisonjeiros. A cerimônia dos presentes levou um tempo enorme, e tudo o que eu queria era ver melhor os primos que estavam atrás de Esaú. Principalmente as mulheres, que usavam colares e dezenas de pulseiras nos braços e tornozelos. Aqui ficamos em mais este dia, em mais esta parte de leitura. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Vamos ver o que aconteceu aí, né? Nesse encontro tão lindo entre os 2 irmãos, Esaú e Jacó. Um grande abraço.